Viram-me por quem eu não era, e eu não desmenti. E quando eu quis tirar a máscara, ela estava pegada à cara e eu já tinha envelhecido e não sabia tirar a roupa que havia vestido. Eu falhei em tudo. Como não fiz propósito algum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, eu joguei fora. Esses maravilhosos versos de Fernando Pessoa, dentro do poema Tabacaria, que é um poema magnífico, né? E tem vários trechos, se não o próprio poema, de uma profundidade, né? Que nos leva a considerar a nossa própria existência como uma condição de realidade que carece de sentido. Essa angústia que Fernando Pessoa sintetiza no poema Tabacaria, ela é uma angústia humana. O que isso significa? Não é só fulano que sente, não é só Beltrano, não. É algo que abrange a humanidade como um todo. Roberto, você está generalizando? Neste caso, não é passível de generalização, uma vez que o ser humano ele existe dentro de um contexto que o impulsiona a uma evolução, a uma melhora. Então, inevitavelmente, ele terá que se deparar com a angústia de ter tentado algo e não ter obtido êxito, ter dado errado, enfim. A própria caminhada existencial nos coloca em condições nas quais muitas vezes nós erraremos. Afinal, todo o processo evolucional lida com mudanças, né? Desde a nossa concepção, tá ali dentro do útero materno, acolhido, quentinho, e de repente ocorre aquela expulsão, e aí de repente o bebê se vê dentro do mundo. O que é ele estar no mundo com o bebê? É o choro. O choro simboliza o quê para o bebê? O choro simboliza o quê para você que me assiste agora? Tudo aquilo que existe tem um significado e um sentido. E o nosso maior problema é conseguir encontrar esse sentido. E é por isso que muitas vezes a gente olha para si próprio e fala: a minha vida não faz sentido. Eu me sinto vazio. Gostaria que fosse diferente. Aí volto lá pro Pessoa, no poema Tabacaria, né? Escravos cardíacos das estrelas. Conquistamos o mundo inteiro sem sair de casa, mas nos apresentamos e ele é alheio, e ele é a Via Láctea, e ele é o indefinido. Come chocolates, pequena suja. Come chocolates. Olha que não há metafísica no mundo maior que chocolates. Saiba que a confeitaria inteira, saiba que a vida inteira não ensina mais do que a confeitaria. Isso nos leva a um retorno, né? Um conhecido retorno à capacidade da criança de se maravilhar. E para aqueles que gostam de falar isso é bíblico, né? Não nos esqueçamos que a palavra sagrada cristã nos diz que só poderá entrar no céu aquele que for como criança, ou seja, aquele que tiver a capacidade para se maravilhar como criança. Pessoa faz esse resgate no Tabacaria, né? Colocando-nos numa condição de buscar uma inocência que perdemos. Então, de alguma forma, ao que tudo indica, Pessoa tenta nos dizer que o que nos impede de entrar em contato com a nossa própria essência é todo esse entulho, né? Toda essa coisa que a gente aprendeu a chamar de pensamento. Temos muito que evoluir nesse quesito, né? E se for para observar a obra de Pessoa,
está ali no século XIX, início do século XIX, a gente percebe que existe um conflito que ainda acontece, um conflito que é permanente, né? Que é o homem em busca do sentido de sua própria existência. E, além de Pessoa, muitos outros autores trabalharam esse tema e continuam a trabalhar. Mas o mais importante da gente perceber, dentro desse paralelo que expressamos aqui, é o fato de que existem muitas maneiras de se dizer a mesma coisa e que essa nossa tendência de competir, de querer estar certo, apresentando nossos pontos de vista dentro de frágeis convicções, né, que se sustentam sobre bases decrépitas, né, que fazem algum sentido racional, mas não consegue realizar-se na prática. A vida no pensamento e na teoria acontece de uma forma, mas na realidade ela está acontecendo de outra. E aí a pessoa vive nesse impasse, né? Criando verdades em sua mente e dentro da sua realidade, vivenciando coisas diferentes, coisas desconexas àquilo que ela está falando. Por isso, o melhor caminho que o homem pode encontrar na sua busca de sentido dentro da sua caminhada existencial é tentar praticar aquilo que ele acredita, né? Ele ser o exemplo vivo daquilo que ele acredita. Porque dentro dessa trajetória ele percebe que não existe nenhuma verdade absoluta. Existe aquilo que você é dentro daquilo que você faz. E isso não depende de mais ninguém, somente de você mesmo. Só que a maior parte das pessoas buscam fora delas aquilo que se encontra em sua parte interior. Portanto, pense nisso.